Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo. O Acordando para o Propósito está entrando no ar. E você que está aqui nos acompanhando, se porventura você ainda não instalou o app, o Acordando para o Propósito, em sua vida, é simples. Clique no botãozinho inscrever-se, acione o sininho das notificações, não deixe de curtir, comentar e de compartilhar esse conteúdo. Certamente ele vai abençoar muitas vidas. Nós estamos encerrando mais uma semana que o Senhor nos concedeu e você sabe que nesse mês de abril a nossa temática tem sido Seja Inesquecível. Ensinamentos que estão trazendo para a gente a reflexão sobre como que nós podemos marcar positivamente a vida das pessoas, como literalmente o fato de nós nos tornarmos inesquecíveis pode representar um legado para a vida de pessoas, como que as nossas ações, como que o nosso comportamento, como que os princípios que carregamos pode fazer com que a nossa vida possa reverberar, possa ser amplificada para a vida de outras pessoas. E isso é muito interessante. Hoje eu queria falar sobre algo que é inerente a uma pessoa inesquecível. Uma pessoa inesquecível, ela tem uma marca acerca daquilo que ela faz para as outras pessoas. Isso chama-se servir. Atos de serviço ao próximo. Servir ao próximo de maneira genuína e gratuitamente, sem que haja uma contraprestação. E por que eu estou falando isso? Às vezes a gente fala assim: ah, não, eu estou servindo ao próximo com o meu trabalho, com a minha profissão. Ok, só que quando você está atuando na sua profissão, você está ali diante de uma prestação de serviço ou você está ali vinculando a venda da sua hora, do seu tempo, para que haja uma remuneração. Então hoje eu estou falando aqui para vocês sobre servir sem que haja qualquer contraprestação e melhor, sem que você faça determinada coisa esperando qualquer contraprestação, seja por remuneração financeira, ou seja por gratificação, ou seja por algum retorno. E por que eu estou falando isso para vocês? Marcos, no capítulo número 10, apresenta algo muito interessante sobre aquilo que Jesus demonstra através da sua vida e fala sobre isso. Ele vive isso e fala. Ele fala que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Isso é interessante porque Marcos usa essa expressão, o Filho do Homem, representando ali a humanidade de Cristo. Mas é interessante porque, ainda mais, porque o fato de Jesus ser o Deus encarnado, ele vai trazer aqui, primeiro, o exemplo sobre os atos de serviço ao próximo e também vai falar sobre uma situação de ele abnegar da sua divindade, estar aqui e representar para nós aquilo que ele deseja que nós venhamos fazer. Então, ó, o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir. Então, aqui tem um ensinamento muito grande, um exemplo. Porque se Jesus ele é um exemplo para nossas vidas, esse ato de Jesus, essa fala de Jesus, ela representa um desejo dele para nós. Como que eu mostro isso para vocês? Capítulo de número 13 de João, a gente tem ali um cenário em que Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos. E o capítulo 13, ali a partir do versículo de número 14, a gente consegue ver que Jesus ele deixa um ensinamento que é exatamente o exemplo, mais do que falar aquilo que ele faz. Como que ele demonstra isso para os discípulos? Ele lava os pés dos discípulos e fala que aquilo ali é para que eles façam um com os outros. Olha que fantástico isso daqui.
Então Jesus ele fala que ele não veio para ser servido, mas para servir, e ele também deixa o exemplo claro dessa fala dele. Então, o ato de lavar os pés representa honrar uma pessoa, representa você servir a outra pessoa. E quando a gente fala de lavar os pés, geralmente essa vinculação com a honra, você precisa entender aqui o parâmetro, porque Jesus, o Senhor, ele está ali, na verdade, para nossa ótica, invertendo os papéis. Quando os discípulos, na verdade, deveriam lavar os pés de Jesus, o que Jesus está fazendo é invertendo a ordem. O que eu quero dizer para você é o seguinte: olha, não importa o nível que você está, não importa a posição que você está, se você não servir, você não será marcante. Se você não servir, você não será marcante. O serviço ao próximo, ele atrai para nós a glória de Deus, ele atrai para nós a manifestação da glória de Deus por intermédio desse ato que é representativo pela própria vida de Jesus. Agora, não adianta você colocar em prática o que eu estou falando aqui para você se você tem ressalvas acerca desse tema. Porque você deve estar pensando assim, ok, eu quero ser uma pessoa inesquecível, mas eu não estou disposto a servir. Eu não estou disposto a me colocar nessa posição de serviçal para poder abençoar a vida de outra pessoa ou de honrar a vida de outra pessoa. E o que eu posso dizer para você é o seguinte: você precisa fazer isso com um coração literalmente voltado para o serviço ao próximo e não como um mero ato em que você está tentando barganhar essa atenção da pessoa, ou você está tentando barganhar essa forma de que você se torne inesquecível. Olha o que eu vou ler aqui para você, Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 23. Ele fala: tudo o que fizerem, faça de todo o coração. Então, primeiro, se você vai servir alguém, o que você precisa ter em mente? Faça isso de todo o coração. Não faça isso por nenhum tipo de. Como é que eu posso dizer para você? Por ressentimento ou por você estar com peso na consciência, porque eu descobri que eu tenho que servir, o Senhor Jesus serviu, ele lavou os pés dos discípulos, olha o exemplo, e aí você faz isso de uma forma que não é de todo o coração. Então, todo o coração é entrega da sua perspectiva de emoções, de sentimentos, de vontade. Isso é se entregar de todo o coração. Então você precisa fazer porque ele literalmente entende o princípio, porque você se decidiu entregar nesse sentido de servir. Por quê? A Bíblia está dizendo: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Olha que algo fantástico aqui. Quando você serve a alguém e você tem esse pensamento que você está servindo, que você está fazendo como para Deus e não para homens, você tem certeza absoluta que vai haver uma coisa chamada recompensa. Primeira recompensa é que você vai se tornar uma pessoa inesquecível. Quem tem uma vida de constante serviço, de constante servidão, de constante entrega, de constante cooperação com o próximo, se tornará uma pessoa inesquecível. Se você tem servido, se você tem entregado a sua vida em benefício do próximo, sem nenhuma perspectiva de remuneração, de recompensa, mas simplesmente porque você faz isso de todo o coração, olha, certamente vocês vão receber uma recompensa. O Senhor está dizendo, aqui através do apóstolo Paulo, versículo de número 24 do capítulo 3 de Colossenses: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E o Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Olha só. Então, quando você serve ao próximo e entende que indiretamente você está servindo a Deus, vai haver recompensa. Vai haver, porque essa recompensa, ela é um respaldo do próprio Senhor Jesus para a vida daqueles que servem. Eu vou ler de novo aqui para você. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então você, quando serve na igreja,
se você estiver fazendo de todo o coração, você na verdade está servindo ao Senhor. Se você serve alguém e estiver servindo de todo o coração, você na verdade está servindo ao Senhor Jesus. Quando você se disponibiliza para servir alguém, tenha certeza, haverá recompensa, uma recompensa que não vem de homens, mas uma recompensa que vem de Deus. E você será alguém que se tornará inesquecível. Grande reflexão para você. Olha, eu poderia dizer para você aqui algumas coisas. A maneira com que você serve, ou que você se disponibiliza para servir, ou o ato de servir, ele abre conexões poderosas para a tua vida. Por quê? Deus ele vai trazer, através do ato de você servir alguém, a possibilidade de que você seja lembrado. Lembrado pelas pessoas também, mas principalmente você estará sendo visto por Deus pela nobreza do seu ato de servir. Então decida hoje, você quer ser uma pessoa inesquecível? Então comece a servir. Você conhece talvez aí um amigo que necessita de uma ajuda? Você conhece um pastor que talvez esteja necessitando de algum auxílio em alguma área? Você conhece uma pessoa que é um homem fiel, uma mulher fiel e que você pode ajudar com alguma coisa que você sabe fazer? Por que não? Às vezes você está até querendo fazer algumas coisas e receber por isso. Vou te dar uma dica. Veja aí qual é a tua atividade profissional e faça um teste. Fala assim, Senhor, eu vou dar uma sessão aqui do meu trabalho, eu vou dar uma hora de trabalho, eu vou dar uma hora do meu talento, eu vou dar um tempo, um dia do meu talento, da minha aptidão, da minha vocação, da minha profissão, para poder abençoar alguém. Faz isso daí. Talvez vai multiplicar o raio de produtividade daquilo que você vai fazer de maneira remunerada, porque haverá recompensa. Essa foi a palavra de hoje no Acordando para o Propósito. E eu quero desejar para você um final de semana abençoado, rico, abundante da presença de Deus, que Ele possa guardar sua casa, sua família, que Ele possa te conscientizar da palavra que nós tivemos aqui hoje. E tenha certeza que você vai ser ricamente abençoado. Eu quero desejar para você também, além de um final de semana abençoado, que seja um final de semana de descanso e de reflexão. Isso é muito importante. Fica aqui os meus parabéns para você que está acordando para o propósito. Um forte abraço e até segunda, querendo Deus.